1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19, assim diz a palavra de Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Feche seus olhos. Pai Santo, peço, conduza-nos nesta noite através da Tua palavra, pois essa palavra é vida, transmite vida em nós. Me dê sabedoria, Senhor, para transmitir a Tua palavra e auxilia a Tua igreja no entendimento para a glória exclusiva do Teu nome. E a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, quando eu olho para o passado, quando eu olho para a igreja nascente, para os pais da igreja, para os apóstolos, quando eu olho para os pré-reformadores, reformadores, avivalistas, quando eu olho para os nossos pais da fé, aqueles que vieram antes de nós, eu percebo neles uma característica muito especial e muito diferente, que talvez tenha sido difícil encontrar no nosso tempo, ou tem sido difícil cultivar essa cultura. Eu tenho visto como eles têm enfrentado o sofrimento. Quando nós olhamos para os apóstolos, aquele que receberam a promessa em Atos capítulo 2, no momento mais emblemático do nascimento da igreja, nós vemos que todos foram martirizados. Quando nós olhamos os pais da igreja, nós vemos diversos sofrimentos que eles passaram. Se pensarmos ainda em Paulo, em Pedro, vamos ver Paulo em suas prisões, escrevendo uma carta falando: regozijai-vos sempre no Senhor, vos digo outra vez, regozijai-vos. E quando nós olhamos para os pré-reformadores, nós vemos como que a vida de John Hus, que morreu, os Anas Batistas, os Valdenses, foram perseguidos e mortos por querer que as escrituras estivessem na mão do povo. Quando nós olhamos para os reformadores, quando olhamos para Zwingli, quando olhamos para Martim Lutero, quando olhamos essa primeira onda da reforma, a gente vê o tamanho da perseguição que foi, até o ponto que Lutero está caminhando para a morte e sequestram ele para guardar ele dentro de um castelo, porque já sabiam que havia uma sentença sobre ele. Quando nós olhamos para os avivalistas, talvez olhando para Jonathan Edwards, John Wesley, ficamos encantados com as suas histórias, mas nós vemos como que eles padeceram por amor ao nome do Senhor Jesus, ao ponto de John Wesley um dia estar andando a cavalo e ele se questionar e falar: será que eu pequei? Pois ainda não levei nenhuma pedrada hoje. E dizem que ele se ajoelha no chão, ele ora e aí ele recebe uma pedrada. E aí ele adora a Deus e fala: tá tudo bem. Amados, o mundo não nos deseja bem. Este século não quer o bem da igreja. Deixa eu te falar, às vezes a gente fica preocupado com a opinião da igreja nas mídias, na rede social, nos jornais, na televisão. Amados, nada disso tem valor algum. Porque a igreja, ela é diferente. A igreja, ela foi chamada
para padecer pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sim carregou a nossa cruz, mas também foi nos dado uma cruz para carregarmos dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. É diferente que Jesus levou a condenação do pecado, o peso do pecado, agora nós carregamos em nós a graça de carregar o nome dele, a identidade dele, que é a cruz. Não tem como ser cristão e se afastar da cruz. Não tem como ser cristão e a gente se afastar do sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa caminhada. Esse é o contexto da epístola de Pedro. A epístola de Pedro é escrita quando começa a perseguição de Nero à igreja, onde começa a ter essa grande perseguição. E a gente sabe que nessa perseguição pessoas eram queimadas como lâmpadas no meio da cidade de Roma. Cristãos eram lançados nas arenas para ser mastigados por leões. Nós vemos que o Coliseu estava em festa, porque alguns pobres cristãos eram lançados lá e mortos da pior maneira possível. Amados, o mundo que vivemos não gosta de nós, e por isso automaticamente, por nós sermos justos e estarmos em uma sociedade ímpia, sofreremos. Mas agora Pedro ele vem nos ensinar como que um cristão deve lidar com o sofrimento, porque a Bíblia tem uma maneira certa para a gente lidar com todo tipo de sofrimento. E aí quando eu abro a epístola de Pedro, nesse contexto de perseguição, eu abro no capítulo 4, no versículo 12, Pedro começa a trazer um bálsamo para a nossa vida. Pedro começa dizendo: amados, não achei estranho passar por ardentes provações, a fim de vos tentar. E a primeira notícia que eu gostaria de te dar, e talvez não é uma notícia muito boa, mas a primeira notícia é que o sofrimento sempre estará presente, tem que ser visto como naturalidade. O dia mau vai chegar para todo mundo. O dia da lágrima vai chegar para todo mundo. O dia de querer sair correndo vai chegar para todo mundo. O dia do choro, que às vezes o coração não cabe dentro de nós, vai chegar para todos. O dia mau chegará para todos nós. E Pedro está falando: por favor, não enxergue isso como se fosse uma coisa estranha. E é interessante que se fosse provação, já era ruim, mas a provação ela é ardente. Imagina, irmão, uma provação que ainda ela é ardente. Alguns falam que ele estava querendo fazer uma referência àqueles que seriam queimados vivos. Outros dizem que ele estava fazendo uma segunda referência, que seria a referência ao ouro que é purificado pelo fogo. Mas amados, entendamos que passaremos por tribulações, mas Jesus bem disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas a provação é normal, o sofrimento é normal, a dor é normal. Paremos um pouco de nos fazer de coitados porque estamos sofrendo, porque Deus te deu força suficiente para vencer. E nós precisamos ter esse cuidado conosco, porque o momento do sofrimento é um momento cruel, o dia mau é um momento cruel, o dia da lágrima é um momento cruel, o dia que a dor vem, o dia que os nossos sentimentos são tocados, a nossa mente é tocada, o nosso coração é tocado, às vezes a nossa finança é tocada, a nossa saúde é tocada, o nosso trabalho é tocado, às vezes dói e é para doer mesmo, mas é normal. E se a gente começar a entender que é normal, a gente vai sofrer um pouco menos. Mas quando eu olho o segundo aspecto, eu começo a entender o motivo da provação. Ele vem dizer que esse sofrimento é um teste que nós precisamos passar. E aí eu começo a voltar para a figura do fogo. Essa provação ela é ardente, como
o ouro, ele é purificado. Amados, Deus consegue extrair o melhor de nós através do sofrimento. Tem às vezes nós não estamos atentos a Deus e o sofrimento vem e nós nos arrependemos e nos aproximamos. Agora eu gostaria que você pensasse quão precioso você é para Deus, para que Ele permita que você seja refinado. Há sofrimentos que virão na nossa vida, pois há um refinamento necessário para que conheçamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas muitas vezes a boa e a perfeita vontade de Deus só será liberada sobre a nossa vida quando às vezes jogarmos aquela lágrima do sofrimento. A provação é o fogo que nos purifica. Por isso é necessário estarmos firmes. Por isso é necessário estarmos em pé. Porque essa provação é a enxurrada que vem, aquela chuva que diz em Mateus no capítulo 7, sobre uma casa na areia e uma casa sobre a rocha, fica claro que vem uma chuva sobre as duas, e somente a chuva é capaz de discernir o alicerce. Se não tivesse a chuva, não seria revelado o alicerce daquelas casas. E deixa eu te dar uma notícia, tem vezes que a gente pensa que é crente, mas somente no sofrimento a gente percebe que está bem longe do propósito. Às vezes é necessário Deus saculejar a nossa vida, Deus nos balançar, nos colocar na tormenta, para ver, vai blasfemar ou vai glorificar? E o sofrimento traz isso. O sofrimento nos leva para o vale da decisão. Tá, Jó, N qualidades, mas Deus queria Jó ainda mais perto. Vai permitir um sofrimento tamanho daquele, mas aquele sofrimento atrai Jó. Aquele sofrimento traz Jó para perto. Aquele sofrimento arrebata o coração de Jó, até ele falar: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele chega no final daquele sofrimento vencendo os vales de perguntas, mas agora ele tem uma experiência a mais com Deus. Jó é outro homem, porque Jó agora viu quem Deus é e o que Deus pode fazer. Amados, tem níveis da nossa vida espiritual que só serão liberados a partir do sofrimento. Só que esse sofrimento, ele vem para acertar o nosso foco. Porque continua dizendo o texto: mas alegrai-vos do fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Sabe o que o texto está querendo dizer para nós? É que o sofrimento cristão é o único tipo de sofrimento que consegue ser passado com alegria. Porque a alegria do Senhor não depende das circunstâncias das quais estamos inseridos. Aí está falando assim: olha para o futuro, porque eu tenho uma alegria tão preparada para você, tão profunda para a tua casa, para a tua família. Foca nela e você vai conseguir se alegrar hoje. E eu falo, irmãos, dos vales que eu já passei na minha vida. Um dos vales que me marcou mais foi quando meu pai faleceu. E naquele momento Deus me deu uma frase, e eu não esqueço da frase que Deus me deu. Porque quando eu chegava no meio da minha família, e eu com um sorriso no rosto, ou as pessoas me viam e falavam: Júnior, porque me chamam de Júnior, né? Seu luto passou rápido, né? Parece que você não parecia que faltava amor. Nada. Deus sabe o que eu fiz em vida para que ele continuasse vivo. Mas muitos falavam e colocavam esses tipos de adjetivo, colocava em mim, tentando entender porque eu ainda conseguia sorrir. E aí Deus me colocou uma frase quando eu estava em oração. Eu carrego ela na minha vida. Eu falei assim: meus olhos podem estar em lágrimas, mas o sorriso que Jesus colocou em meu rosto, ninguém e nada conseguem tirar.
Por isso que na dor, no sofrimento, a gente consegue levantar os olhos para o céu e falar: Tu és santo, Tu és digno, Tu és bendito, Tu és adorado. Por isso que Jesus venceu o sofrimento em Hebreus capítulo 12, no versículo 3, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suporte a sua cruz, pois a sua cruz virará uma coroa. Suporte o sofrimento, pois esse sofrimento será uma coroa de glória sobre a tua cabeça. Nós sofreremos, é uma realidade, mas nós, diferente dos ímpios, nós temos esperança. É Asaf falando, olhando para o ímpio, mas quando entrei na casa do Senhor, acabou as perguntas, mas chegou a resposta: Deus tem mais para mim, o céu tem mais para mim. E continuando, a gente olha para o versículo 5, para o versículo 4. Se pelo nome de Cristo sois ofendidos, bem-aventurados, felizes sois, porque em vós repousa o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus. Amados, deixa eu dar uma notícia para você: o mundo não te suporta. Deixa eu dar uma notícia para você: se tivessem leis liberando que muitos clientes fossem assassinados hoje, muitos seriam. O mundo não suporta a igreja, porque a igreja denuncia o seu pecado. O mundo não suporta a igreja, porque quando todo mundo passa por uma situação, uma circunstância de um jeito, a igreja passa de outro. Onde está todo mundo chorando, o brilho do Espírito Santo não sai do nosso rosto. E agora está falando: vocês são bem-aventurados quando são ofendidos, perseguidos no trabalho, perseguidos na escola, perseguidos na família, ofendidos, reuniões secretas para falar mal de vós. Vocês são felizes, porque quer dizer que em vocês repousa o Espírito Santo, e o mundo não suporta a presença do Espírito Santo, mas em nós repousa o Espírito da glória de Deus. Por isso às vezes vem algumas crises, ele vê você de pé e quer ver você destruído, e você não está, porque o Espírito habita em você. Aí vai tentar te ofender por outro caminho, vai tentar fazer outra coisa. Mas amados, quem carrega o Espírito Santo não é morto pelas provações. A única coisa que mata o crente é pecado, falta de fé. Provação não, porque eu sei que do céu tem recurso para toda a provação. E o Espírito que habita em você, conforme diz em Romanos capítulo 8, o Espírito que ressuscitou o Jesus dos mortos habita em você. E eu te pergunto, porventura esse Espírito é fraco? Por isso que você já chegou aqui, eu aposto que você já chegou na igreja e falou: pastor, Senhor, eu já cheguei no meu limite. Pastor, eu já cheguei no meu limite. Mas olha você aí adorando o nome do Senhor Jesus. E Deus está falando: você chegou no seu limite, mas no meu ainda não. Você pensa que vai desistir hoje, mas eu tenho uma longa caminhada para você. Vamos continuar o texto. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou que se intromete em negócios alheios, mas padece como cristão. Esse texto é muito interessante, porque o sofrimento cristão não é ocasionado pelo pecado. E às vezes a gente está pecando e está atribuindo a Deus o sofrimento. Às vezes a gente trata mal a nossa família e está falando que é a prova porque o filho não é crente, porque o irmão desviou, porque isso aconteceu. A gente está falando assim: é porque Deus não quis. A gente está atribuindo a Deus a nossa falta de caráter. Não adianta choramingar, não adianta chorar falando: Deus está me provando naquilo que você falhou, naquilo que você errou, naquilo que você plantou. Não, o sofrimento de Deus, o sofrimento que Deus permite que passemos para sermos aperfeiçoados, não é gerado pelo pecado.
E aí é bom e necessário a gente analisar o nosso sofrimento, que talvez a gente está falando assim, tadinho de mim. Ó céus, ó terra, irmãos, 6 ora por mim, 6 ora por mim. E talvez Deus está falando, levanta de manhã, lava teu rosto e vai resolver os problemas que você fez. Vai pedir perdão para quem você não pediu. Vai restaurar o altar que você está deixando lá sujo. Vai pegar lá no teu serviço e vai trabalhar melhor. Vai fazer aquilo que lhe é ordenado que se faça. Ah, eu estou sofrendo, mas surgiu do pecado, não envolva Deus nessa história. Deus é poderoso para te restaurar, mas isso chama-se consequência. Deus, eu sou negligente com a tua obra. Você acha que Deus vai te abençoar, meu querido? Você acha que Deus tem compromisso no caderno contigo? Mas pastor, mas fala no texto, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Amado, deixa eu te dar uma notícia. Fazer a obra do Senhor relaxadamente, irmãos, trará problemas gravíssimos para a nossa vida espiritual. Vai dar uma canseira no ser, vai cair seu semblante, você não vai conseguir avançar e você vai falar que é falta de fé. Mas o que é falta é posicionamento. E Deus hoje está falando, crente, haverá sofrimentos que você não vai conseguir escapar, e você vai sofrer exatamente por você ser fiel. Mas o outro se arrependa, se converta, se acerte, peça perdão. Não adianta, irmãos, a gente focar e pensar que todo sofrimento é gerado pelo diabo, ou é gerado pelo fato de eu ser crente. Não é essa a realidade. Qual é o motivo do teu sofrimento? Por que você está sofrendo? É necessário a gente fazer uma análise. O sofrimento cristão, ele é motivo de adoração. Sofre como cristão. Olha que interessante. Sofre como cristão. Deixa eu pegar aqui versículo 16. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Aí talvez alguém vai te perguntar do mundo, você está sofrendo e o seu Deus? O pessoal do mundo gosta de perguntar assim. Mas sabe o que você faz, irmão? Você glorifica. E você vira e fala assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Esse sofrimento que eu estou passando é Deus moldando em mim um ministério. Esse sofrimento que eu estou passando é Deus pegando e guiando a minha vida para um novo propósito. É Deus me ensinando a ser diferente. É Deus me ensinando. Essa perseguição que você está passando por ser crente, é Deus te ensinando a ter paciência, resiliência, fé, amor, paz, caridade. Irmãos, entendamos, os nossos sofrimentos não são motivos de vergonha. Está sofrendo, levanta a cabeça, crente, e fala, eu estou passando por prova porque eu estou sendo refinado. Eu estou passando por prova porque Deus está preparando alguma coisa. Eu estou passando, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Alguém já viu contar um testemunho assim? E aí os irmãos já sabem, né? Eu já falei assim, irmão, sempre que eu tenho uma bênção para vir na minha vida, eu adoeço umas 2, 3 semanas antes. E passo um mal de lascar, misericórdia. E normalmente no final da doença aparece uma bênção. Amados, vamos levar a vida assim. Você fala assim, eu estou passando isso aqui, mas é porque eu tenho uma bênção chegando. É porque Deus tem uma vitória chegando. Amados, é necessário a gente entender isso. Romanos 1,16, Paulo vai falar, eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para todo que crê. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é poder, mesmo que nos traga dores, mesmo que nos traga sofrimento. Jovem, adolescente, varão, irmã, o Evangelho muitas vezes cobrará de nós algumas coisas que nossos olhos ainda encherão de lágrimas só de lembrar, mas vai ser tirado de nós, ou vai ser colocado em nós, para que um ministério aconteça, para que uma obra aconteça.
E não adianta a gente pensar que não é assim. Amados, eu vejo algumas coisas que eu vejo assim, como que são interessantes. Tem avivamentos, um avivamento nos Estados Unidos, um jovem que orava por avivamento. Ele orava, jejuava. Deus, faz um avivamento. Eu não vou lembrar ao certo a igreja, então não vou citar para não errar. Mas sabe como que Deus respondeu a oração dele? O matando. Ele morreu. Mas quando ele morreu, veio um grande avivamento sobre os jovens daquela cidade. Milhares de almas aceitaram ao Senhor Jesus, se converteram e passaram a servir o Senhor, porque aquele jovem morreu. E às vezes vai ter chamado que Deus vai tirar a nossa vida. Eu estava conversando lá com um psicólogo lá no serviço. E aí, ela é uma bênção, ela é cristã, mas tem um ponto que eu não concordei com ela. E aí tudo bem, irmão, a gente não concorda com tudo. Que ela falou assim, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não se cuidar, o negócio, como você vai amar o próximo? Não tem jeito de você amar o próximo. Se você estiver mal, como você vai amar o próximo? Aí ela pegou e me dando uma escovada, né? Puxando minha orelha. Mas aí, ao decorrer do dia, o Espírito Santo foi batendo em mim. O Espírito Santo falou assim, e aí me fez lembrar: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. E o amor que Jesus demonstrou por nós custou o sangue dele. O amor que ele demonstrou por nós custou o sofrimento dele, o sofrimento físico, emocional, mental, psicológico, custou. E agora deixa eu te falar uma coisa, ainda nesse tópico, é porque se nós, amados, haverá alguns sofrimentos na nossa vida que muitas pessoas vão questionar, mas Deus está falando, e você tem que falar também, esse sofrimento, ele está sendo gerado, para que eu possa amar as pessoas como Jesus amou. E aí às vezes, irmãos, pode até acabar o glória, mas vai ser dores colocadas na nossa vida, para a gente poder amar como Jesus amou. Terão sofrimentos colocados na nossa vida, marcas profundas nas nossas costas, para a gente poder amar como Jesus ama. E a minha resposta, eu não vou responder isso para ela, né? Mas a minha resposta é: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o nosso sofrimento muitas vezes é a resposta de oração de alguém. O nosso cansaço muitas vezes é a resposta de oração de alguém. Às vezes a gente perdeu uma noite de sono e ajudar alguém vai ser a resposta de oração. E às vezes alguma dor, alguma situação que a gente vai passar para ajudar alguém que vai passar amanhã. E aí vai ter uma pessoa te esperando lá na esquina, daqui 2 anos, chorando, e você vai saber exatamente a dor dela, porque você passou por ela hoje. E Deus às vezes permite algumas pessoas passarem por dores aqui, para que outras pessoas sejam abençoadas amanhã. E você vai falar assim: Deus é injusto. Não é. Deus sabe que essa dor que está acontecendo no teu coração, essa dor que está na tua alma, vai se tornar um ministério lindo, vai se tornar algo maravilhoso na mão dele. E a mão dele é tão santa, que bons projetos na mão dele se tornam algo maravilhoso, mas ele pega até a nossa dor e transforma em um ministério lindo. E eu gostaria de terminar essa mensagem com os 2 tópicos para eu passar para a ceia. O sofrimento cristão, ele é o início do julgamento de Deus. Separa quem é de quem não é. Separa de quem ama Cristo e quem não ama. Separa de quem tem a presença do Espírito Santo e se doa a Ele e quem rejeita Ele. Separa de quem só serve ao Senhor por aquilo que Ele dá, ou se também está disposto a servir por aquilo que Ele toma. Amados, o sofrimento é isso, ele vai revelar. Por isso que Pedro diz: o julgamento começa na casa de Deus. Eu vou permitir que cada um carregue a sua cruz, para que possa saber quem é e quem não é. Por isso que tem pessoas que a gente até tenta, irmãos, e passa sofrimento, mas não quer saber mais de nada.
E tem pessoas que não querem saber mais de nada, mas depois está no altar chorando. Tudo que eu quero é a tua presença, Senhor. Amados, e quando esse sofrimento vem, é Deus te julgando e Deus cumprindo na tua vida aquilo que diz em 1 Coríntios capítulo 11, que fala que Ele nos julga para sermos aprovados. E aí Ele faz a pergunta: se nós passamos por isso, o que sobrará para os ímpios? Pode ser que tem sossego aqui, mas sofrimento lá. Mas é melhor ter sofrimento aqui e glória lá, ter sofrimento aqui e provisão lá, ter sofrimento aqui, ruas de ouro, de cristal, mas maior do que isso, a presença de Deus na nossa vida. A gente tem que pesar, é melhor o quê? Mas é interessante que ele termina falando algo muito interessante. Aos que padecem, ao último versículo, aos que padecem, segundo a vontade de Deus, aqueles que estão sofrendo sem merecer, porque não ocasionou o sofrimento, aqueles que estão sofrendo sem merecer, aqueles que estão sofrendo segundo a vontade de Deus, entreguem-lhe a sua vida. Quer o conselho para você hoje que está sofrendo? Entregue-lhe a sua vida, encomende-lhe sua alma, entregue a sua vida, como ao fiel Criador. Aquele que nos fez, conhece o nosso limite. Aquele que nos fez, sabe quão forte a gente pode ser com a presença do Espírito. Aquele que nos fez, diz a Bíblia, que não permite uma tentação maior do que a gente possa suportar. Aquele que nos fez, permitiu esse fogo vir, essa provação ardente para te refinar, não para te matar. Aquele que te fez, entrega para Ele. Entrega para Ele o sofrimento, que Ele vai usar esse sofrimento da melhor maneira possível para que você seja abençoado e que abençoe as demais pessoas. Entregue para Ele fazendo o bem. E aí hoje é dia de ceia, na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão. Na noite que o Senhor foi traído, Ele continuou fazendo o bem. Na noite que Ele foi traído, Ele continuou partindo o pão. Na noite que Ele foi traído, Ele continuou fazendo promessas. Deixa eu te falar, essa prova não tem poder para mudar o teu caráter, não tem poder para mudar a tua vida. Permaneça firme, continue firme, não desista, entregue a Ele. E amanhã, no futuro, você vai entender porque alguns sofrimentos veio, na hora que veio, você vai conseguir compreender eles. E quando você compreender, sabe o que acontece? Nasce em nós a adoração, a glorificação. Então adore hoje pela fé. É melhor sofrer com Ele do que errar. Como diz aquele louvor: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Amados, é melhor sofrer do lado dele. É melhor sofrer do lado dele. Deixa eu te falar, tem gozo para a tua vida, tem alegria para a tua vida mesmo no meio dessa dor. Tem alegria para a tua vida, a alegria do Senhor que vai ser a tua força. Ela surgirá mesmo diante desse vale de lágrimas, mas você vai vencer, crente. Você é forte, você é precioso para Deus. Continua firme. Veio o sofrimento, da glória a Deus. Veio o sofrimento, da glória a Deus. Deu o sofrimento e fala: Senhor, eu vou engatar mais uma marcha na tua presença. Deu o sofrimento, eu vou avançar ainda mais, que eu vou envergonhar o diabo. Deu o sofrimento, está todo mundo esperando a minha queda, mas vai ver a minha vitória no nome de Jesus. O diabo não vai vencer essa guerra. Essa guerra é de Jeová.
ele não vai vencer essa peleja. Essa peleja é do Senhor dos exércitos. Peleja, luta, avance, e você vai ser vitorioso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Gostaria de orar.